Olá pessoal do nono, tudo bem com vocês? Professor Ivair para mais uma aula e agora a correção daquela nossa última videoaula falando sobre os paparazzis. Tá, aqui na primeira questão, é a letra A. Que equipamento então os paparazzis utilizam? They use professional cameras. Eles usam a câmera profissional, né, para ter aquela foto essencial para o trabalho deles. E com qual tipo de pessoa que eles trabalham? They photograph celebrities. Então eles fotografam as celebridades, é o ponto forte deles, ver o que as celebridades estão fazendo, dar aquele clique e vender aí para um tabloide aí bem famoso e ganhar muita grana com isso. Na C, where do they usually work? Onde eles costumam trabalhar? In events, nos eventos, parties, festas, or chasing famous people everywhere. Ou então caçando, né, essas pessoas famosas em qualquer lugar aí que possa estar. E nessa questão aqui eu falo muito sobre a Lady Di, né? Que é a Diana, a Princesa Diana. Ela morreu num acidente de carro e foi fugindo aí de paparazzis, né? Os paparazzis queriam pegar ela como tinha um romance, ela fugindo com esse rapaz no carro, sofreu um acidente, ela acabou morrendo nessa perseguição e por causa desse tipo de coisa, ela não queria ser flagrada ali. Na 2, algumas ideias que são conectadas aos paparazzis. E aí a gente tem que classificá-los como pros, que é o for, e contra, que é o against. Então, na classe do for ali, nós temos o friendly interaction, que é interação amigável, e isso é muito a favor, tá? Professional approach, que é aproximação profissional. Então, eles se aproximam das pessoas, mas com um cunho profissional e não de querer qualquer foto para divulgar e ter dinheiro com isso. E depois, question celebrities, true image, quer dizer, a questão das celebridades com as suas imagens verdadeiras. Então, tudo isso aí é a favor, é claro. Agora, o que é o contra? The respectful behavior, comportamento desrespeitoso, isso existe mesmo. Obsessive conduct, quer dizer, conduta obsessiva, também é contra isso. E invasion of privacy, que é a invasão da privacidade. Essa aí então é a pior, porque às vezes eles ficam atrás das árvores, escondidos no muro para dar aquele clique quando o famoso está na praia ou no jardim da sua própria casa com os filhos e às vezes não quer divulgar a imagem dos filhos e eles acabam fazendo isso e divulgando. E é aquilo que eu falei, eles vendem a imagem, vamos lá, US$ 10.000 a imagem. Oh, legal, vendeu para o jornal. O jornal vai lá e publica. Quando um famoso vai e recorre a isso na justiça, né, pedindo seus direitos, que não pode, vazão de privacidade, às vezes o jornal vai lá e paga 20 mil para esse famoso. Então pagou 20 para o famoso, 10 para o paparazzi, só que a revista ela ganhou milhões, né? Então nesse caso aí, nesse jogo de interesses, acaba então a revista comprando mesmo porque vale a pena. Em muitos casos, é claro, tem casos que elas vão analisar para saber se vale a pena fazer isso ou não. Então vamos lá. Por que é um jogo perigoso esse aí dos paparazzi? Por que eles precisam parar? Então, você já esteve com um amigo e aí, por uma situação espontânea, tirou uma foto na mesa e uma daquelas ações em que você está com a boca cheia de comida. Agora imagine que essa foto termine no Facebook e você involuntariamente é marcado nela. Fantástico, não? Então essa foto agora é publicada para todos verem. Imagine que em vez de marcar você no Facebook, ele vende essa foto para um tabloide, uma publicidade, né, nacional. Ou ele vai e faz um upload dela amplamente, extremamente, né,
para um blog de entretenimento e sucesso. E agora eles estão procurando por dinheiro, que é a possibilidade de muito dinheiro, aliás, muito dinheiro para uma simples foto. Então é isso que acontece, é isso que eles fazem. A cultura, né, dos paparazzi, elas estão aí ao redor, né? Elas se tornam excessiva, irritante, desnecessária. O carpete vermelho é uma coisa. Existem, né? Existem câmeras e flashes esperados, mas nós não precisamos ver a foto, por exemplo, da Salma Hayek andando no aeroporto de Los Angeles com o filho dela. A Katy Perry comprando, fazendo compras, isso não faz sentido para a gente por causa de uma foto, né, da última foto. Então lembre-se que da próxima vez que você vê uma foto de uma estrela sendo como nós, lembre-se, se assegure disso, que eles são como nós, né? E eles precisam de privacidade e de um tempo pessoal, coisa que os paparazzis não deixam isso para eles. Então agora nós vamos ver por que os paparazzis são bons para esses famosos. Então, a cada dia celebridades eles são engajados pelos paparazzis ao redor da cidade, ou seja, no nightclubs, que é nos barzinhos por aí, ou um lugar público ao redor do mundo, tá? Isso é a busca da sobrevivência em um senso primitivo por comida e abrigo, mas para o controle da imagem de alguém. De fato, a identidade de alguém. A imagem deles é uma forma de poder que eles remete para o real, né? Embora se a imagem deles mesmo não são tão reais assim, porque às vezes se eles estão indo para uma parte que fala sobre eventos, essas coisas, eles vão estar produzidos e não vão estar no seu dia a dia normal, igual nós mortais aqui, né? Enquanto, né, certamente é verdade que os paparazzi estão fazendo, né, o trabalho dele por dinheiro, que isso não diminui a importância das funções das fotos deles. Mais do que isso, é uma invasão de privacidade que os paparazzi representam um desafio do controle da imagem das celebridades. E também é uma riqueza, status e poder. No mínimo, as fotografias dos paparazzi debocham, né, da cultura da elite, permitindo que a audiência se divirta, né, com as falhas do ser humano, né? E essas fotos é um desafio para nós em questionar os motivos verdadeiros em que, exercendo um tamanho esplendor da influência cultural, força-nos a examinar o padrão que nós perguntamos aos nossos modelos, encontrar, né, lá o seu papel, qual é o seu papel para esses modelos. Então, o texto fala mais sobre esse sentido aí, tá? Que ele tem várias situações. Às vezes o famoso ele tá fora da mídia e quando ele é flagrado ele pode voltar para a mídia só por causa de uma foto. Então, de certa forma, os paparazzis também faz bem. Só que quando é invasão de privacidade, isso fica muito, isso é muito perigoso, tá? Então, por que que eles precisam parar? Celebridades. Celebrities are regular people who need privacy and personal time, but are not respected by the paparazzi. Então, as celebridades são pessoas regulares, normais, né? Que precisam da privacidade e um tempo pessoal, mas eles não são respeitados pelos paparazzi. E por que que eles são bons também para a celebridade? Celebrity use their images for power, and the paparazzi can help us question both their images and their power. Então, a celebridade usam as imagens como poder, e os paparazzis podem ajudá-los na questão de ambos, das imagens deles e dos poderes que eles adquirem de acordo aí com as imagens. Aqui a gente tem que colocar F para o que é fato e o O para que é opinion, tá? The paparazzi culture has always been around, quer dizer, a cultura dos paparazzis, elas estão aí ao redor. Fact, isso é um fato, tá mesmo? It's just become
excessive and annoying. É só algo que se torna excessivo e aborrecente. Isso é uma opinião, tá? Isso não é um fato, é uma opinião. Just like us, celebrities need privacy. Tal como nós, as celebridades precisam da sua privacidade. Então, fato também. Paparazzi are doing what they do for money. Os paparazzi fazem o que eles fazem por dinheiro. Também é um fato. Isso, eles tiram foto para vender e ganhar dinheiro. Depois, the paparazzi represent a challenge to the control of a celebrity's image. Aí é uma opinião, tá? Os paparazzi representam um desafio ao controle da imagem da celebridade. Tá? Então ficou FOFFO. Seguindo aqui, essa atividade é um pouquinho assim mais, exige um pouquinho mais, né, da compreensão das palavras, mas são linking words, é quando eu junto frases, eu vou dando mais embasamento a algumas coisas. E essas frases, ela pode ser adição, ela pode ser contract, ela pode ser uma conclusão. Então vamos lá. Na letra A, have you ever been out with friends and someone snaps an impromptu photo of the table? Quer dizer, você já esteve com os amigos e alguém tirou uma foto involuntária da mesa e aí você está lá comendo com um garfo na boca e a pessoa tira? Então o and aí ele vem juntando uma informação mais outra. Você já esteve com os amigos e alguém tirou uma foto espontânea da mesa onde vocês estavam? Então o and ele vai adicionar mais uma informação. Aqui na B, imagine instead of tagging you on Facebook, they saw the photo. Quer dizer, imagine, ao invés de marcar você no Facebook, eles vendem essa foto. Então, instead of, ele está com contraste, né? Em vez de marcar, vender, contraste. I struggle for survival, not in a primitive sense for food or shelter, but for control of one's image. Indeed, one's identity. Então tá, na busca da sobrevivência, não senso primitivo por comida ou abrigo. Então o ou ali é alternative, ele dá uma alternativa, comida ou abrigo. But for control one's image, quer dizer, o but é o contraste, mas pelo controle da imagem de alguém. E o indeed, que é o de fato, o indeed, então, ele entra aí como dando ênfase, né, para a identidade. Na letra D. While it is certainly true that paparazzi are doing what they do for money, they doesn't diminish the importance function their photograph play. Então ele fala assim, enquanto é certeza que os paparazzis fazem o que fazem para ganhar dinheiro, isso não diminui a importância que as fotos deles têm. Então esse while aí, ele é o contraste também, ele faz um contraste por dinheiro e também mostrar que as fotos têm as suas importâncias. A 2, agora complete a descrição com o link word que nós usamos lá em cima. Então, para indicar uma alternativa, nós usamos o or. O but, o while e o instead of indica o que? Contraste. Um dos mais comuns link word é o and, porque ele indica uma adição de ideias. Então, eu vou somando ideias quando eu utilizo o and. E não é summarize, eu vou adicionando mais informação. E o indeed, ele é usado para indicar uma ênfase, tá? Uma ênfase no sentido aqui da frase. Então, nós já sabemos o que são esses daqui, então ficou mais fácil você fazer aqui embaixo, tá? Então, quando você tem o sum up, o summarize e o on the whole, nós estamos fazendo o que? O summarizing. E aí, junto desses três aqui, coloca assim, ó, in short, na opção lá embaixo, que também é fazendo aí o summarizing. Para causa e efeito, nós já temos lá because, therefore, so, e aí vocês colocam embaixo consequently, que é a causa e efeito para eles. Depois, com o but, while, instead, a gente tem então o contraste. Outra palavra que indica o contraste é o however.
Então vocês colocam however. O and, as well as e also indica addition, adição. Então, junto com essas palavras, vocês incluem também o besides, que está aqui embaixo. Aqui o if e o in case, eles indicam condition, condição, tá? E então, mais com a condição, nós temos o unless, ao menos que, tá? O so e o in conclusion indicam conclusion, conclusão, e para isso nós temos também o finally, que adiciona aqui mais uma informação de conclusão. O or e o whether significa alternative, tá? E para alternative nós temos o either. E para dar ênfase, né, que nós já vimos lá o indeed, tem o certainly e agora o in fact, tá bom? Então é assim que vocês irão deixar essas tabelinhas aqui prontinhas, tá? Colocando as palavras que estão aqui na caixa de acordo com as informações que nós temos e adicionando essas daqui de baixo como uma opção a mais aí para cada categoria. Aí aqui no escolha a melhor opção para completar cada sentença que segue. Então na letra A fala assim: an actor shouldn't have to pose for paparazzi if he doesn't want to. Um ator não deveria posar para um paparazzi se ele não quiser. Então if, e aí o if é condition, dando uma condição. Na B, I don't like this magazine, but I bought a copy anyway. Because they published an article about my favorite singer. Então, eu não gosto dessa revista, mas aí entra o contraste, né? Mas eu comprei uma cópia de qualquer forma. Because, porque, a razão, né? Porque they published an article about my favorite singer. Porque eles publicaram um artigo sobre o meu cantor ou cantora favorita. Na C, Gossip Magazine, as well as tabloids, print many photos of famous people. Então, essas revistas de fofoca, tão bem quanto algumas outras mídias, tabloides, né, jornais, eles fazem impressões de muitas pessoas famosas. Então, aí é uma adição de informação. Na letra D, tabloids are indeed a form of entertainment. Então, os tabloides são, de fato, a forma de entretenimento, tá? E aí o indeed é para dar um ênfase na informação. Aí, on the whole, magazine and e-zine are good way to keep up with celebrity. Então, no todo, no cheio, no completo, as revistas e as revistas eletrônicas, no caso magazine impressa e zine eletrônica, são uma boa forma de manter o auge com as celebridades, tá? Então, tá fazendo um summarize, né? Ele tá pegando essa revista, tá pegando essa eletrônica e tá montando esse contexto. Aqui na F, Mary doesn't like celebrity cultures, therefore she never buys Gossip Magazine. Então a Mary ela não gosta da cultura das celebridades. Tá? Dessa forma, ela nunca compra revistas de fofoca. Então aí ela está na causa e efeito. Se ela não gosta, o efeito é não comprar. Muito bem. Seguindo aqui o 2. Mesma coisa, colocar lá o link word adequado, né? E aí o parêntese vai nos indicar o que a gente pode colocar. Então, ó, the most wanted celebrity pictures include babies and couples. Quer dizer, as figuras mais queridas das celebridades incluem as crianças, os bebês e os casais. Então é adição. And ou as well as eu posso utilizar aí. Inclui os bebês e casais ou inclui os bebês tanto quanto os casais. Depois, paparazzi may annoy celebrities, but they can also help them to stay on the media. Então eu posso usar o but ou however ali para fazer o contraste e já lá no addition eu vou colocar o also. Então os paparazzis podem aborrecer as celebridades, mas eles podem também ajudá-los
na mídia, tá? Então, o but ou however pode ser utilizado ali. Depois, celebrities sometimes call the police if they are chased by paparazzi. Então, a celebridade às vezes ligam para a polícia se eles são procurados pelos paparazzi. Ou a celebridade às vezes ligam para a polícia no caso deles estarem sendo caçados, né, pelos paparazzi. Eu posso usar o if ou in case, que indica condition. Depois, many actors and singers hire security staff, so paparazzi can't get near them. Então, muitos atores e cantores contratam seguranças. So, assim os paparazzi não podem chegar perto deles. Então, causa e efeito, eu utilizo so, aí fica bem legal essa frase. Depois, some paparazzi try to befriend celebrity instead of aggressively stalk them. Quer dizer, alguns paparazzi tentam ser amigáveis, né, com as celebridades, ao invés de ser agressivamente com eles. Então, o contraste aí, o instead of, é melhor do que o but, né, nesse caso, instead of. Depois, na outra, to sum up in summary, que é o summarizing, it's an endless hate-love relationship. Então, para somar ou para sumarizar, isso é uma relação de amor e ódio. E aí é um summarize. Aqui embaixo eu já tinha comentado sobre as propagandas e aí a gente ia marcar as fotos, então, de acordo com o contexto ali. A primeira foto aqui, então, ó, isso aqui é um flyer, tá? Tá aqui um papelzinho com informações sobre algum evento. Aqui, ó, no rádio é o radio spot, tá? Aqui embaixo, olha, viral marketing, então vai mostrar aqui o mercado, aí tem informação para você ir lá e fazer um share e tudo mais. Do lado de cá, billboard. Billboard significa quadro. Para nós, a gente entende isso aqui no Brasil como um outdoor, né? Mas é um quadro de avisos, tá vendo? Então, billboard. Esse daqui é o web banner. Então, você tem um banner aqui, ó, na web, né? Uma tarjetinha lá com alguma promoção ou algum anúncio lá para você ir lá e ver. E aqui, é claro, TV commercial, comercial da TV. De acordo com as fotos, a gente teria que colocar isso daqui. Então, a primeira, ó, a gente vê a imagem aqui, tá mostrando o quê? Pessoal praticando um esporte e tal, e as roupas, então, sportswear. E aqui, ó, olha o cabelo das pessoas, elas estão, né, se afastando. Wireless speaker, que é por causa do som, eles estão assim. Aqui mostrando a estrada, então, vai ser o car. E por fim, ó, mostrando uma pessoa num canto falando com outra lá em outro, então cell phone. When I pause, listen, I hear it, the calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance, a natural richness that over time has quietly become the true currency of life. And this place is the kingdom of abundance. A land of giants. British Columbia forces you to rethink life's measures. What is big? What is power? What is important? Supreme nature. Supernatural. The thread that connects us all is undeniable in this place that the Aboriginal peoples have honored for millennia. Massive groves,
standing giants fed by the climate and the circle of life. Altitude swings that take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments, masterpieces forever in the making, constant and changing, a dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world, the deafening quiet of a mystical morning, the exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive, to find the wild within. Supernatural British Columbia.